Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Projeto Integrador número 4, novembro de 2020. Uso de videoaula para aprendizagem de conceitos elementares de álgebra. Função polinomial. Função polinomial é aquela formada pela combinação de monômios e operadores aritméticos que permitem a manipulação algébrica ou generalizada de valores. Uma função polinomial pode ser definida pela seguinte expressão: p de x é igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e assim por diante. Gráficos são formados a partir de funções polinomiais. Nesse caso, p de x, ou y, é igual a 2x mais 1. Ou seja, y é uma variável dependente da variável x. Quando x igual a 0, 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. Quando x igual a menos meio, 2 vezes menos meio mais 1 igual a 0. Definição de função. É toda operação que estabelece uma relação entre dois conjuntos. De um lado temos o conjunto domínio, de onde partem elementos para um conjunto de chegada denominado contradomínio. Então, o conjunto domínio ou o conjunto de partida é composto por todos os elementos que tenham um único correspondente no contradomínio. Neste exemplo, os números 1, 4 e 7 são o domínio da função. O contradomínio ou o conjunto de chegada são os possíveis resultados da função. Cada elemento pode ou não representar um ou mais resultados da função. Neste exemplo, todos os elementos do conjunto y são o contradomínio. Já o conjunto imagem são os elementos do contradomínio que foram atingidos pela função. O conjunto imagem pode ser menor ou igual ao contradomínio. Neste exemplo, os números 5, 6, 7 e 8 são o conjunto imagem da função. Quando é ou não uma função? Neste primeiro exemplo, não é uma função, pois o número 1 do domínio não possui correspondente no conjunto B. Neste exemplo, também não temos uma função, já que o número 4 do domínio possui dois correspondentes do contradomínio. Nesse terceiro exemplo, é uma função, pois todos os elementos do domínio possuem um único correspondente no contradomínio. Função polinomial é um tipo de função definida por um polinômio. Alguns exemplos de polinômio: x² mais 1, 3x à terceira menos x mais 3, x mais 2. Sendo que polinômio é a reunião de dois ou mais monômios, ou seja, valores variáveis ou desconhecidos, através de operadores aritméticos como a subtração, a soma, a multiplicação ou a divisão. Os números fixos são denominados coeficientes de um termo. As letras A, B e C generalizam o formato do polinômio. Nesse caso, a letra x representa a parte variável ou desconhecida. Substituindo as letras A, B e C por números, continuamos com o mesmo formato polinomial, alterando apenas a porção dos termos ao qual estão associados. Função é uma fórmula que relaciona cada elemento do domínio com um único elemento do contradomínio. Esta fórmula pode ser um polinômio. Gráficos e tabelas são geradas a partir dessas fórmulas, onde y ou f de x representa uma variável dependente de x. Nos gráficos, o encontro dessas variáveis x e y, denominado par ordenado no plano cartesiano, marca um ponto, e o conjunto desses pontos expressa a imagem de uma função. Álgebra
é o ramo da matemática que generaliza a aritmética, representando e manipulando as grandezas numéricas desconhecidas ou variáveis através de letras, simbolizando grupos ou termos literais. Se tivermos um quadrado de lado x, qual seria a área do quadrado? A área de um quadrado é a medida de lado elevado a 2. Se o quadrado tem lado x, então o lado do quadrado deve ser um valor real e positivo. Como a variável x representa o lado do quadrado, o domínio dessa função são os números reais positivos. A área de um quadrado é a medida do lado elevado a 2. Se o quadrado tem lado x, então um número real ao quadrado é sempre real e positivo. Então a imagem desta função também são os números reais positivos. A área é igual a x ao quadrado. Definimos a função de área como f de x igual a x ao quadrado. Esta é uma função polinomial do segundo grau. E o exemplo do seu gráfico está à sua direita. Se tivermos um quadrado de lado x, qual seria o perímetro do quadrado? O perímetro de um quadrado é a medida do lado multiplicada por 4. Se o quadrado tem lado x, então o lado do quadrado deve ser um valor real e positivo. Como a variável x representa o lado do quadrado, o domínio desta função são números reais positivos. Um número real positivo multiplicado por 4 é sempre real e positivo. Então a imagem dessa função também são números reais positivos. Perímetro igual a 4x. Definimos a função perímetro f de x igual a 4x. Esta é uma função polinomial do primeiro grau. E o exemplo do seu gráfico está à sua direita. Se tivermos um quadrado de lado x, qual seria a área do quadrado? Qual seria a área do perímetro? Exercícios de funções e funções polinomiais. Exercício de função polinomial e exercício de conceitos básicos de funções. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol, sabendo que sua base é 25 metros e a sua altura x? Função área, 25 metros e x. Esse campo de futebol tem a forma de um retângulo. Então, para calcularmos a área, basta multiplicar o comprimento 25 pela largura x. A área é igual a 25x. Função área f de x igual a 25x. Função perímetro. Esse campo de futebol tem a forma de um retângulo. Então, para calcularmos o perímetro, basta somar o dobro do comprimento, 25, e o dobro da largura x. Perímetro igual 2 vezes 25 mais 2 vezes x. Função perímetro f de x igual a 50 mais 2x. F de x igual a 50 mais 2x. Para cada valor de largura, teremos um valor de perímetro. Funções. Como já vimos, a função é a fórmula que relaciona os elementos de dois conjuntos. Já vimos os dois exemplos de área e perímetro do campo de futebol. O que podemos dizer sobre estas funções? F de x igual a 25x e f de x igual a 50 mais 2x. Esta é a função que define a área do campo de futebol, de comprimento 25 metros e largura x. A letra x representa a largura do campo, então temos que a função relaciona a largura do campo com a sua área. Valores de largura e valores de área. F de x igual a 25x. Domínio. Os valores de largura, então, são o domínio da função. Neste caso, supomos que temos campos de 10, 15, 20 e 25 metros de largura.
Então, nosso domínio será 10, 15, 20 e 25. Contradomínio. F de x igual a 25x. Os valores de largura são valores reais positivos. Nesse caso, o cálculo da área sempre será valores reais positivos também. O contradomínio será igual a reais positivos. Imagem. O domínio são os valores de largura do campo. Os valores que foram dados foram 10, 15, 20 e 25. Neste caso, a imagem é o conjunto dos valores relacionados a cada valor do domínio. A imagem é igual a 250, 375, 500 e 625. Esta é a função que define o perímetro do campo de futebol, de comprimento 25 metros e largura x. A letra x representa a largura do campo. Então, temos que a função relaciona a largura do campo com o perímetro. Valores de largura, valores de perímetro. O f de x é igual a 50 mais 2x. Domínio. Os valores de largura, então, são o domínio da função. Neste caso, supomos que temos campos de 10, 15, 20 e 25 metros de largura. Então, nosso domínio será domínio 10, 15, 20 e 25. Contradomínio. F de x é igual a 50 mais 2x. Os valores de largura são valores reais positivos. Neste caso, o cálculo do primeiro sempre será valores reais positivos também. Contradomínio igual reais positivos. Imagem. O domínio são os valores de largura do campo. Os valores que foram dados foram 10, 15, 20 e 25. Neste caso, a imagem é o conjunto dos valores relacionados a cada valor do domínio. A imagem será 70, 80, 90 e 100. O objetivo foi compreender o conceito e a importância de funções algébricas e analisar situações cotidianas que envolviam relações entre variáveis de acordo com as habilidades da BNCC. Gostaria de deixar aqui, para finalizar, que a álgebra esta importante área da matemática, está presente diretamente em nossas vidas, como a tecnologia usada para produzir esta videoaula. No mundo moderno, é praticamente impossível fechar os olhos para as ferramentas digitais. Ferramentas essas que nos auxiliam no ganho de tempo, tornando a aula diferente do tradicional. E tem por objetivo mostrar, de uma forma mais clara, as aplicações de álgebras nas profissões e no cotidiano. As ferramentas digitais não substituem o professor, mas complementam sua missão de preparar os alunos para a sociedade e o mercado de trabalho.